as crenças limitantes, parece que vocês vão ouvir o que eu vou dizer para vocês e que vocês já sabem. Porque crença limitante é assim, sabe? Quando a gente ouve uma coisa, é muito interessante. O que são as crenças limitantes? São as heranças que a gente recebe da nossa família, dos 0 aos 12 anos. Essas informações vão ficando impressas em nós e a gente vai levando essas informações, essas crenças ao longo da nossa vida. E isso vai de forma inconsciente muitas vezes. Então, quando a gente ouve essas crenças, quando a gente ouve falar algo parecido, a gente acha que isso não é uma crença, a gente acredita que isso é o natural da vida. Mas, na verdade, isso é uma grande crença que está te limitando a viver a sua vida de forma plena. E um casamento, ele é um lugar de muita vida. No casamento se tem muita vida. Numa relação amorosa se tem muita vida. E é importante olhar para isso. É muito importante e necessário. É através de uma união de um casal, né? Seja ele 2 mulheres, sejam ele 2 homens, sejam ele um homem e uma mulher, mas é através da união de um casal, nesse caso trazendo a alma à vida, é que a gente leva a vida adiante. Quando a gente traz uma alma à vida, quando a gente traz uma criança e a gente traz essa responsabilidade do homem e da mulher, do casal homossexual, heterossexual, quando a gente constrói uma família com filhos, a gente está levando a vida adiante. Então, no casamento tem muita vida. E uma das crenças limitantes é que quando a gente casa, o casamento esfria, gente. Isso é uma crença. Mas essa não é a primeira crença que eu quero falar com vocês. 5 crenças limitantes que a gente vai aprofundar hoje para a gente poder compreender. E eu tenho certeza que quando você ouvir essas crenças, vocês vão pensar assim: ah, disso eu já sei. Só que o saber não quer dizer que a gente consiga transformar o nosso comportamento. Porque nem sempre a consciência faz com que a gente transforme o nosso comportamento. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira emagrecer. Então eu tenho consciência que para eu emagrecer, eu preciso fazer uma dieta e um exercício físico. Mas nem sempre essa consciência de que eu preciso emagrecer faz com que eu mude o meu comportamento. Faz com que eu faça dieta e vá na academia, eu faça exercício para emagrecer. Então, as crenças limitantes, o fato da gente já saber muitas delas, não quer dizer que a gente transforme o nosso comportamento. E é preciso que a gente ouça e busque a solução, coloque a mão na massa para transformar a nossa vida, porque o nosso casamento pode ser saudável, o nosso casamento pode ser quente. E hoje eu vou trazer para você as crenças que atrapalham o casamento de ser quente. A primeira crença limitante que atrapalha os casamentos é que o casamento é para sempre. Essa é uma crença que a gente vem buscando, que a gente vai levando de geração em geração. É uma crença, inclusive, muitas vezes religiosa. A gente recebe isso religiosamente. Nós somos de um país muito religioso, o Brasil é muito religioso. Nossos ancestrais muitos deles são muito religiosos. E a gente traz essa crença impressa em nós, que é: o casamento é para sempre. Cristiane, por que essa crença é uma crença limitante? Porque quando a gente entende que o casamento é para sempre, a gente entende o casamento como uma etapa da vida apenas. Então eu vou crescendo, vou me desenvolvendo, entro na adolescência, começo a trabalhar, começo a ganhar meu dinheiro, encontro uma pessoa para seguir o meu caminho, seguir a minha jornada, me caso. Então, ao me casar, essa crença limitante de que o casamento é para sempre faz com que eu encare o casamento como uma etapa da minha vida. Assim como eu passei a infância, assim como eu passei a adolescência, como eu passei a idade adulta, eu me casei. Então, eu fiquei apenas olhando para o casamento como uma etapa da vida. Então, ficar nessa crença de que o casamento é para sempre, o que eu faço? Eu sento na poltrona. Casei, já cumpri uma etapa da vida, e aí eu não preciso mais ficar muito atenta à relação. Porque se é uma etapa, uma vez que uma etapa é concluída, eu vou para uma próxima etapa. Então, quando eu me caso, qual seria a próxima etapa de um casamento? Ter filhos.
Então a gente vai cumprindo etapas. Então vamos voltar. A primeira crença limitante que atrapalha o nosso casamento é acreditar que o casamento é para sempre. A gente senta na poltrona, fica ali confortável, ela me ama, a gente confia no amor da mulher, ele me ama, a gente confia no amor do homem, do marido, e com isso a gente vai negligenciando a nossa relação, deixando de fazer surpresas, deixando de ter cuidado, deixando de estar com o outro de forma plena, confiando muito nesse casamento que é para sempre. A gente vai deixando a coisa ficar morna, a gente vai deixando o casamento esfriar por muitas vezes, a gente não se permite renovar essa aliança, essa relação e esse momento a dois que é tão necessário e importante. Então essa é a primeira crença limitante. Oi Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Chegou na primeira crença e eu quero que vocês escrevam aqui pra mim o que vocês acham do que eu tô falando pra vocês. Se você tinha essa crença, se você tem essa crença. A primeira crença limitante é de que o casamento é pra sempre. Quando a gente incute isso na nossa cabeça, quando a gente pega isso pra gente, a gente deixa de cuidar da nossa relação. O casamento é para sempre enquanto a gente estiver feliz com o outro, enquanto a gente estiver disponível para o outro. E essa disponibilidade, ela se constrói no dia a dia. E não casei, sentei na poltrona de que está tudo bem, agora eu não preciso fazer mais nada. Ou ele fica lá vendo filme, ele fica lá no computador, ou ele fica vendo filme e eu fico no computador. Enfim, sem julgamento, mas sem cuidado da relação. Essa é uma crença importante que a gente traz. E aí quando a gente diz sim lá na igreja, quando a gente diz sim na frente de um juiz, quando a gente diz sim para morar junto, a gente confia muito nesse amor, a gente confia muito nessa relação de que ela vai ser para sempre e deixa de cuidar da relação. Então, essa é uma crença limitante muito importante da gente cuidar, tá? O relacionamento, o casamento precisa ser renovado. Essa aliança precisa ser renovada. A gente quer estar junto com o outro porque deseja estar junto. E não porque eu me casei. Por que você tá com ele? Porque eu casei. Semana retrasada eu constelei uma pessoa e eu disse assim, eu perguntei, era um casal, né? Era um casal. Eu vi que o casamento estava meio confuso ali na constelação, algo estava meio confuso, meio difícil de identificar, e eu perguntei para ele, o que te mantém casado com ela? O que te mantém com ela? Ele disse assim, eu casei. Isso foi tão forte, isso foi tão inteiro, e a gente não percebe, gente. Então eu estou com ela porque eu casei? Não, eu estou com ele porque eu escolhi estar, eu estou com ela porque eu escolhi estar, eu estou com ela porque eu escolho todos os dias estar com ela, eu estou com ele porque eu escolho todos os dias estar com ele, e não porque eu casei. O que é um casamento? A gente vai lá, assina um papel. De que vale esse papel? Só dor de cabeça para quando a gente se separa? Não, gente, o casamento precisa ser renovado diariamente. Casamento eu escolho estar com você hoje, por mais um dia. Isso a gente precisa ser cuidado, tá? Relacionamento tem que cuidar. Essa é uma crença que faz com que a gente deixe de cuidar da nossa relação. Então, vamos para a segunda crença limitante? Segunda crença limitante que atrapalha o nosso casamento é: casei, tenho que saber tudo da vida dele. Eu tenho que saber tudo da vida dela. A gente acredita que quando a gente se casa, a gente se funde, isso é bíblico, a gente se torna uma só carne, e sendo uma só carne, a gente tem que saber tudo um da vida do outro. Isso é uma crença que só afunda os relacionamentos. Porque o casal precisa ter a individualidade. O casal, ele precisa estar juntos, mas para que eles estejam juntos, eles precisam estar devidamente separados. Se faz necessário que cada um tenha seus sonhos próprios, sua vida própria, que tenha seus objetivos, claro que objetivos em comum, mas uma crença limitante muito profunda, muito enraizada quando eu me caso, eu tenho que saber
tudo que o outro faz. Eu tenho que saber a hora que ele chegou no trabalho, a hora que ele vai sair, a hora que ele vai comer, com quem ele falou, com quem ele saiu, com quem ele bebeu, se ele vai beber, para onde ele vai. Isso, gente, isso é uma opressão. Quando a gente casa, a gente não se torna dono do outro, muito menos propriedade do outro. A gente quer estar com o outro porque a gente deseja. A gente quer que o outro deseje estar ao nosso lado. E essa é uma construção. Quando a gente perde a nossa identidade, a gente deixa de se tornar interessante para o outro. Pensem bem. Quando a gente entra nessa crença limitante de que eu tenho que saber tudo do outro e de que o outro tem que saber tudo ao meu respeito e tudo, eu tô falando, a gente tem momentos que são só nossos, a gente tem questões que são só nossas, a gente tem questões que são da nossa família, a gente tem lacunas importantes da infância, da juventude, ex-relacionamentos. Tem gente que começa a namorar e quando casa, o cônjuge sabe tudo, até como foi a relação sexual anterior. Gente, não! Você precisa preservar a sua história. Você pode compartilhar algumas coisas para o outro entender como você funciona, para o outro entender quais são os seus valores. Você pode compartilhar alguns momentos, mas compartilhar a sua vida, a sua história, isso só prejudica o relacionamento. Você perde a sua identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, a gente deixa de ser interessante para o outro. Não tem mais surpresa. Não tem mais encanto, não tem, sabe mais o que? Não tem mais conquistar. Quando a gente sabe tudo do outro, quer controlar tudo do outro, isso é uma forma de controle. A gente deixa de conquistar e ser conquistado. Então essa é uma segunda crença limitante importante. Casei, tem que saber tudo. Casei, o outro só pode fazer algo se for comigo. Casei, ela só pode sair se for comigo. Não, gente, vamos respirar um pouco. Casamento não é prisão, casamento não é sufocamento. Casamento é compartilhar a vida, compartilhar as emoções, compartilhar as experiências. E isso a gente pode fazer juntos ou a gente pode trazer de um lugar que a gente esteve com o nosso amigo, com a nossa amiga. Então, essa é uma segunda crença limitante que prejudica em muitos relacionamentos. É importante que a gente tenha uma força interior, é importante que a gente tenha a nossa identidade. Um casamento fortalecido parte do princípio que ambos têm direitos iguais. Prestem atenção. Um casamento forte, um casamento fortalecido, é um casamento que compreende que ambos, o casal, tem que ser forte e tem direito à sua individualidade e que eles têm os sonhos próprios. Eles precisam ser companheiros, parceiros, mas compreender que ambos têm que ter uma potência individual. Isso é um casamento forte, um casamento fortalecido. Quando um casal vive só o sonho de quando uma mulher abdica dos seus sonhos, abdica das suas questões pessoais, só para alimentar o sonho do marido, isso fica desigual. Então, um relacionamento fortalecido é um relacionamento que compreende que ambos são iguais, que ambos estão em lugar de igualdade. Igualdade de direitos e deveres, e não igualdade de características. Nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos interesses diferentes. E esses interesses diferentes, esses gostos diferentes é que faz a nossa expansão. Quando o outro diz eu prefiro vinho tinto e o outro diz eu prefiro vinho branco, a gente vai experimentar o vinho um do outro e descobrir que aquele vinho também pode ser legal. Então, um casamento forte, um casamento fortalecido, uma relação inteira, é quando o casal entende que ambos têm direitos iguais, que ambos têm igualdade e que dentro dessa igualdade tem características diferentes. Logo, a segunda crença limitante que prejudica muito o casamento é que quando a gente casa, a gente se torna propriedade do outro ou que o outro se torna a nossa propriedade. E isso vem de uma necessidade de controle. E quando a gente controla,
Tudo que a gente controla, a gente não vive as surpresas. A gente não vive mais aquele friozinho na barriga. A gente não vive mais a borboleta batendo. Por quê? Porque tá tudo controlado. Porque tá tudo ali dentro do meu alicerce, tudo dentro do meu quadradinho. E aí eu deixo de conquistar. Eu deixo de me permitir ser conquistada. As surpresas não são mais tão legais. Por quê? Porque eu tenho que controlar. Então, prestem bastante atenção. Respirem. Se permita respirar. Permita que seu marido vá tomar cerveja com um amigo e volte contando histórias. Permita não, né? Olhe para isso. Se permita fazer esse movimento, conhecer pessoas, compartilhar. Isso faz o casamento respirar. Isso exige confiança, isso exige entrega, isso exige compreensão de que nós estamos juntos porque desejamos estar juntos. E esse desejo é construído diariamente. Vamos para a terceira crença limitante que atrapalha o nosso casamento? Vamos lá, essa é uma crença ancestral. É uma crença, e agora eu vou conversar direto com as mulheres. Eu também vou falar um pouquinho com os homens, eles estão aí. Mas eu vou falar uma crença que eu vou falar diretamente com as mulheres. Uma crença limitante que atrapalha muito o casamento, mesmo você já estando casado, e essa é uma crença ancestral, é de que o homem não presta. Nós, mulheres, trazemos isso impressos no nosso corpo, nas nossas células, de que o homem não presta. E os homens têm uma crença, muitos deles, de que a mulher é interesseira. Olha que coisa bacana da gente pensar. Então, quando a gente vem com essa crença de que o homem não presta, como é que a gente vai para esse casamento? A gente fica insegura, a gente está ali no relacionamento, a gente está no casamento, mas quando a gente briga, quando tem desentendimento, quando tem alguma coisa, a gente levanta uma frase tipo, bem que minha mãe falou, homem é tudo igual, homem é assim mesmo. E a gente começa a proferir frases fortes, de que os homens são iguais, que é tudo farinha do mesmo saco, de que o homem não presta mesmo, que é melhor com ele e ruim sem ele, porque se mudar é só mudar de problema. Isso é uma crença limitante, gente. Tem muitos homens que são bacanas, tem muitas mulheres que são bacanas e que não são interesseiras, e aí eu digo para os homens, muitos homens vêm com essa também, com essa crença de que a mulher é interesseira, não posso dizer para ela o que eu tenho, não posso dizer tudo para ela, porque ela tá querendo fazer, ela tá querendo me manipular, ela tá querendo interesses. Isso prejudica o casamento. Porque quando a gente tem um desentendimento na relação, a primeira coisa que a gente faz é acessar essas crenças, que foi dito lá por vovó, que foi dito lá por titia, que foi dito lá por mamãe. Às vezes sua mãe não queria que você se casasse com aquela mulher, então quando você tem um desentendimento com ela, você traz essa coisa da sua mãe, né? O homem, bem que minha mãe falou, que ela era isso, que ela era aquilo. Isso, gente, entenda. Os seus pais têm as crenças dele, os seus sogros têm as crenças dele. E quando a gente decide se unir, quando a gente decide estar junto, a gente precisa mergulhar. Não adianta ir para a beira do mar e só molhar o pé. Ficar ali na insegurança. Ficar ali no controle, né? Achando que a qualquer momento ele vai me ferir, a qualquer momento ela vai me ferir. Mergulha e molha a cabeça. Mergulha nessa relação, vive o que ela tem de melhor para te dar. Vive esse momento com riqueza, com entrega, com prosperidade, abundância. Se amanhã ou depois essa relação cada um for para um lado, pelo menos você viveu de forma inteira aqueles anos, aquele tempo que vocês estiveram juntos. Agora, ficar no relacionamento acreditando que homem não presta, que mulher é interesseira e não mergulhando, só molhando o pé, molhando até a canela, ou então prendendo o cabelo para não molhar, isso só faz com que você não tenha uma relação bacana, uma relação inteira. Então mergulha na sua relação e entenda que essa é uma crença que dificulta e muito o casamento. Que o homem não presta, que o homem é tudo igual, que é tudo farinha do mesmo saco, que é só trocar de problema. Isso são crenças que a gente carrega e que faz com que a gente desista do calor, do coração quentinho, do nosso relacionamento, do nosso casamento. Pensem bastante sobre isso. Eu espero que você possa aí estar renovando e respirando e mergulhando na sua relação. Vamos para a quarta crença limitante,
Essa crença mexe muito com os homens e com as mulheres. E eu tenho certeza que é uma crença muito, muito importante nos casamentos. Vamos lá. Vamos falar de sexo. Então, uma crença limitante no relacionamento, a quarta crença limitante no relacionamento a primeira é de que quando a gente casa, o sexo diminui. Essa é uma crença limitante. De que quando a gente casa, o sexo diminui. Ou o sexo esfria. De que o sexo não é o mesmo. Essa é uma crença limitante. E uma crença limitante contrária a ela, que também atrapalha muito, de que quando a gente se casa, o sexo não pode mudar. Prestem atenção. Quando a gente se casa, o sexo não pode mudar. Então, falando de sexo no relacionamento, a gente vai olhar para isso. Quando a gente se casa, num casamento, a gente já vem com isso impresso. Depois que casou, nosso sexo não ficou tão legal. Depois que casou, deu uma esfriada. Depois de um tempo, o sexo esfria mesmo. Gente, vamos olhar um pouco para isso. O relacionamento, de fato, fica com mais tensão, a gente fica com a rotina, quem vai ao mercado, quem leva o filho na escola, quem busca, quem paga a conta, quem faz isso, quem faz aquilo. E por isso, essas tensões muitas vezes dificultam o casal de se olhar com tesão. Essas divergências, essas picuinhas, muitas vezes que acontecem no dia a dia, dificultam o casal de se olhar com tesão. Então, o sexo diminui. Não é porque se casou. O sexo pode diminuir se eu não tiver uma comunicação eficaz com o meu parceiro. Se o meu parceiro não tiver uma comunicação eficaz comigo. Se a gente não conseguir uma comunicação onde a gente resolva a questão. Se eu for guardando a questão para depois, eu vou perdendo tesão, eu vou dormir chateada, eu vou dormir puta porque ele não entendeu, eu vou dormir puto porque ela não me entendeu, porque ela vê que eu tô desejando e ela não me quer, e aí o sexo vira uma moeda de troca e de fato o sexo diminui após o casamento, se eu não tiver uma comunicação efetiva. Agora, essa é uma crença, você já se casar, você ficar nessa união, acreditando que o casamento vai mudar a sua relação sexual, que o casamento vai diminuir o seu sexo, isso você já está botando fadado aí um peso para o casamento. E uma outra cobrança de que quando eu me caso, o sexo não pode mudar. O sexo tem que se manter na mesma frequência. Então, se quando eu namorava, era noiva, eu transava 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, eu acredito que quando eu casar, tem que ficar assim. Isso é uma crença. Agora a gente está com mais tempo, agora a gente está dividindo a vida. O sexo pode mudar? Sim, porque nós passamos por fases da vida. Por vezes vem a maternidade, por vezes ele está num projeto, por vezes eu estou num projeto, por vezes eu tomo um remédio que diminui a minha libido. Então, ficar nessa cobrança de que eu me casei e o sexo não pode mudar, isso também fada muito o relacionamento. E aí eu fico só exigindo do outro, olha, você não me procurou, olha, ele não tá me procurando, olha. E aí a gente fica nessa cobrança do relacionamento com o sexo e o casamento vai esfriando. Então o sexo ele não precisa ser cobrado, ele pode ser dialogado. O sexo é um encontro, a relação sexual é fundamental para a pulsão do relacionamento. Mas isso tem que ser dialogado, gente. Você pode conversar como você gosta, o que você gosta. Então, quando você namorava, você transava 3 vezes por semana, e agora eu casei e só transo uma. Só que você transa uma como? Com mais qualidade, com mais tempo, com mais presença. Isso tudo você vai construindo no seu relacionamento. E é fundamental compreender que essa é uma crença limitante, de que o sexo muda quando a gente casa e de que o sexo não pode mudar quando a gente casa. Isso só gera cobrança para o casal, cobrança para ambas as partes. E eu quero trazer um outro ponto de uma crença limitante que se fala que também é do sexo, que é, olha que crença limitante importante, que o sexo resolve tudo.
Muitos casais, quando se casam, acreditam que a relação sexual, que o sexo resolve todos os problemas do casal. E isso, gente, é uma crença e isso vira uma bola de neve, porque o casal por vezes tem questões, tem divergências e não conversam sobre aquilo, às vezes ficam uma semana sem se falar. E aí, com a crença de que o sexo resolve tudo, vem o tesão, vem a necessidade hormonal, vem a necessidade do corpo, se fundem ali, tem aquela noite gostosa, tem aquele encontro sexual gostoso, pega aquele elefante branco, sabe aquela discussão que a gente teve na semana passada? Pega o elefante branco, coloca debaixo do tapete e finge que nada aconteceu. Por quê? Porque o sexo resolve tudo. E quando a gente coloca essa crença limitante de que o sexo resolve tudo, a gente deixa de olhar para questões importantes do nosso casamento. E aí, quando a gente deixa de olhar para questões importantes, esses elefantes brancos vão ficando debaixo do tapete até que explode. E aí o sexo não vai resolver nada. E aí vai precisar muito de uma conversa, vai precisar muitas vezes de uma terapia para chegar a um entendimento, para saber de todos aqueles hiatos que não foram conversados, não foram conquistados antes. Então, essa é uma crença importante. O sexo não resolve tudo no relacionamento. O sexo é a pulsão do relacionamento. Mas se nós temos divergências, precisa ser dialogado, precisa conversar, precisa ter uma comunicação eficaz para que a gente possa prosperar na nossa relação. E aí sim o sexo ser o ápice desse encontro e dessa decisão de estar dia a dia dividindo a vida, compartilhando a cama, compartilhando o banheiro, a escova de dente, porque é desafiador, né, gente? Vamos combinar que é desafiador a gente compartilhar a nossa intimidade, o nosso banheiro, a nossa cama, os nossos sonhos, né? Muitas vezes a gente está com um sonho e compartilha com o outro. É desafiador, mas olhar para o sexo como um resolvedor de todos os problemas e não conversar com o nosso companheiro, não conversar com a nossa companheira, achar que só fazer a relação sexual tampona todas aquelas questões. Quando esses elefantes brancos decidirem sair debaixo do tapete, muitos casamentos acabam aí, tá? Então a gente falou aí de uma quarta crença limitante que a gente atrapalha o nosso casamento. Quinta crença limitante que atrapalha o seu casamento é: agora eu sou pai, agora eu sou mãe. Essa é uma crença que a gente traz de geração em geração. Muitas mulheres, quando se casam e quando têm filhos, elas acreditam que ser mãe é uma santidade. E muitos pais acreditam que ser pai é uma santidade, é um arquétipo tão absoluto que eles começam a dizer que agora eles são pai e mãe, agora eles não podem beijar na frente das crianças, agora eles não podem ver filme agarradinho com intimidade, agora eles não podem sair sozinhos os dois para ir ao cinema, não podem sair sozinhos os dois para jantar fora, agora eles não podem viajar juntos sozinhos para ter aquele momento íntimo, para ter aquela relação gostosa, sem preocupação. Por quê? Porque agora eu sou mãe, agora eu sou pai. Agora eu não posso mais ter aquele comportamento. É claro, gente, que quando a gente decide ter filhos, isso existe de nós uma postura de educar o nosso filho, uma postura frente à maternidade, frente à paternidade, né? O nosso filho não é nosso amiguinho, o nosso filho é nosso filho, a gente tem responsabilidade com eles, a gente tem responsabilidade na educação, no cuidado. Mas ser pai e mãe é função. Ser pai e mãe não é uma santidade, não é um arquétipo absoluto. A gente precisa entender que esses filhos vão crescer, ficar independentes e vão viver a própria vida. E o nosso casamento, que proporcionou ter filhos, vai continuar se a gente continuar decidindo estar ao lado desse parceiro e dessa parceira. Então, essa é uma crença que dificulta muito o casamento. Quando a gente tem filho, a gente acreditar que agora eu tenho filho, agora eu sou mãe
e agora eu sou pai. E aí a gente só senta nessa poltrona de pai e mãe e esquece de olhar para essa companheira que está ao lado, esquece de olhar para esse parceiro que está ao lado e fica só nessas frases, né? Eu ouço muito, gente, de mulheres: ah, eu não posso usar tal roupa porque agora eu sou mãe. Ah, eu não posso mais fazer tal coisa porque agora eu sou pai. Ah, eu não posso viajar. Antes a gente viajava muito juntos, mas agora eu sou mãe. Gente, é claro que os nossos filhos no primeiro momento exigem de nós tempo, dedicação, cuidados. Mas esses filhos têm avós, esses filhos têm tias, esses filhos têm pessoas e têm rede que pode nos auxiliar para que a gente possa um dia ir ao cinema, para que a gente possa jantar juntos, para que a gente possa ter uma noite para a gente falar só de coisas de adulto e não só de fralda, de coisas de criança. Então, essa é uma crença limitante que a gente traz dos nossos pais, porque muitos dos nossos pais abdicaram do relacionamento de casal porque se tornaram pai e mãe. E aí viveu só para os filhos. Tanto que quando os filhos começam a se casar, esse casal por vezes não se encontram mais. Quando o filho começa a ganhar a própria vida, fazer a sua própria caminhada, a sua jornada, o casal por vezes não se encontram mais. Por quê? Porque se perderam. Porque saíram do lugar de homem e mulher, saíram do lugar de marido e esposa e ficaram apenas no lugar de pai e mãe. E essa é uma crença limitante que grita para nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto esposa, enquanto esposo. Nós, não, quando temos filhos, não nos tornamos apenas esse arquétipo de pai e mãe. Nós somos homem e mulher, nós somos esposa e esposo. E a gente decidiu isso. E a gente precisa nutrir o nosso relacionamento, nutrir o nosso casamento e nutrir essa relação com momentos importantes. Que aí, assim, é tudo pro filho, a vida pro filho. A gente não dorme. Gente, tem casal que não dorme nem mais na mesma cama. Tem casal que o filho assume o meio da cama. Tem casal que o marido dorme no outro quarto para os filhos poderem dormir na cama com a mulher ou vice-versa, porque ficou só no arquétipo de pai e mãe. E isso prejudica aí muito o casamento. Olha aí, Ana Paula colocando, Então, Ana, olha para os seus filhos com amor, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente acredita que quando a gente tem filhos e entra nesse arquétipo de pai e mãe, a gente acredita que a gente está fazendo o melhor para os nossos filhos. E agora a gente vai ficar olhando para eles, só focando neles, né? Só vivendo para eles. Todos os sonhos são para os filhos. Às vezes já cria uma poupança para mandar o filho para Disney com 15 anos ou fazer a festa de 15 anos. E aí, o que isso acontece? Isso é pesado demais para o filho, gente. Isso não prejudica só o casamento, não. Isso prejudica as crianças. Isso prejudica os nossos filhos. Quando o filho entra nesse cenário de ficar sendo só ele olhado, só eles olhados, isso deixa com que a liberdade de ser eles fique escassa. É tão importante para os filhos verem os pais felizes. É tão importante para o filho ver o pai e a mãe namorando, beijando, se conquistando, jantando juntos, ter o momento deles. Por que isso é importante? Porque eles vão acreditar no relacionamento saudável. Eles vão querer construir um relacionamento assim para eles. Eles vão acreditar na relação. Eles vão procurar ter um relacionamento, um casamento e construir esse tipo de relação. Agora, se o filho cresce vendo um casal que não se olha mais, que só foca na criação, só foca na educação, só foca nos sonhos do filho, ele vê um casal amarelo, vê um casamento morno, vê um casamento sem objetivos do casal. E isso é prejudicial. É bom que o filho veja que o casal pode estar continuando a se reencontrar, ter o momento deles sozinho, esse momento de homem e mulher, esse momento de intimidade, para que eles possam acreditar que é possível sim ter um casamento quente, um casamento saudável, um casamento gostoso.